Olá, eu sou o Tom e esse é o meu canal das suculentas. Eu vou agora fazer um vídeo bem prático. Os meus vídeos no canal vão ser mais curtos, eu não quero fazer vídeos longos, né? Para facilitar nessa correria do dia a dia, para você conseguir ver um vídeo curto e bem didático. Esse vídeo que eu vou fazer agora, eu vou falar 5 dicas de cultivo para suculentas e cactos no geral. Porque assim, são 5 dicas que são primordiais. Essas 5 dicas vão facilitar muito para você no cultivo. E se você souber essas dicas, as coisas vão para frente. Não que não vai haver perda. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que no cultivo, para você colecionar suculentas, sempre vai acontecer de ter uma perda. Um cacto que apodrece, uma planta que quebra. Sempre vai acontecer algum problema. E é assim que é o decorrer da vida. Você perde algumas plantas, mas você ganha outras. Enquanto outras te dão várias mudinhas, umas acabam sendo perdidas por causa de uma chuva, ou por algum mau cuidado, ou por causa que você molhou demais, assim por diante. Mas eu vou dar 5 dicas que são importantíssimas para você saber e usar no dia a dia nas suas suculentas. Vamos lá, a primeira dica assim que eu acho que é fundamental é sobre ser muito drenável o substrato. O substrato tem que ser extremamente soltinho. Como que dá para você fazer isso? Normalmente dá para você comprar o substrato, aqui tá um calorzão da bexiga. Dá para você comprar um substrato pronto, né, que tem já um pronto para suculenta, ou dá para você mesmo fazer. Você compra um substrato, você mistura. Normalmente as principais dicas são substrato, metade de substrato, metade de areia. Ele já vai ficar um substrato bem, um substrato bem leve ali, e vai ficar um substrato onde que você vai regar e toda a água vai sair do pote, vai deixar só o substrato úmido, isso que é o interesse. A segunda dica que eu dou para suculentas é sempre ela estar em área que tem bastante sol, bastante iluminação, e as suculentas elas são plantas que elas precisam no mínimo de meio dia de sol, amanhã de sol ou uma tarde de sol. Existem algumas suculentas que são de sombras, né? Isso vai ser vídeo mais para a questão futura, para mim falar para vocês, mas todas elas necessitam de sol. Algumas, por exemplo, até a rosa do deserto, eu acho que ela anda muito bem em sol pleno, sabe? Ela tem muitas também alguns cactos, algumas suculentas, que elas vão super em sol pleno, elas se dão super bem. Essa é a minha segunda dica. A terceira dica que eu dou é sobre você molhar as suas suculentas. A suculenta, eu acho que é mais tranquilo você deixar ela passar sede do que você afogar ela de tanta água. Então manere nas regas. As suculentas são aquelas plantas que, claro, precisa do cuidado de que você fica próximo, cuida delas e tudo, etc. Mas às vezes a gente, por querer mimar demais a planta, a gente molha demais, a gente fica em cima dela e molha hoje, molha outro dia, fica preocupado. E eu coleciono faz uns 2, 3 anos suculentas e eu paguei muito no começo com essas questões. Eu ia molhar, eu ficava olhando, molhava no outro dia de novo. Quando eu via, a planta melava, porque realmente a gente tem que cuidar muito ali, ó, sabe, segurar no freio na parte da água. A minha quarta dica é sempre você começar pelas suculentas mais comuns. Sempre procura aquelas suculentas que são mais baratinhas, mais comuns, essas que você encontra em supermercado, essas que vocês encontram em garden, em floricultura. E tem muitas plantas raras também que você encontra em floricultura, até mesmo em supermercado eu já achei algumas suculentas que eram muito difíceis de achar pela região e eu achei em supermercado. Mas a minha questão que eu falo muito para vocês é vocês começarem pelas plantas mais baratas, pelas plantas mais comuns. Porque você já vai, com o próprio cultivo dela, você vai... E se acaso acontecer de você perder uma planta, vai ser uma planta mais barata, uma planta mais comum. Não que ela não tenha seu valor, mas não vai ser algo que vai interferir muito financeiramente para ti. Minha quinta e última dica é sobre adaptação, sobre você comprar uma suculenta. Você compra uma suculenta no supermercado, é importantíssimo a adaptação dela. E você tem que comprar ela, você tem que apresentar ela não apresentar, né? Você tem que colocar ela pouco a pouco no sol. Coloca no sol da manhã, vai colocando, ela tem que se adaptar para ela ficar no sol pleno.
E a suculenta ela precisa de sol para se desenvolver. Se você não colocar ela no sol, ela não vai se desenvolver, ela não vai ficar bonita, ela vai estiolar, as coisas não vão fluir, as coisas não vão andar. Você vai ter uma planta feia e você vai começar a falar, não era isso que eu gostava. Não é assim que parece no vídeo, não é assim que parece nas fotos, é porque é tudo pela forma de cultivo. Então, a adaptação seria, você traz ela do supermercado, compra ela de uma floricultura, de um garden, você traz e você faz essa adaptação. Normalmente, o que eu gosto muito de fazer, muitas pessoas aconselham, eu troco o substrato que ela vem. Tem uns 2 garden aqui em Cascavel que eu conheço, que eu moro em Cascavel, Paraná, que eles trabalham com um substrato bem legal, um substrato muito bom. E é algo mais, o garden deles são algo mais caseiro, assim, algo mais orgânico, não sei como falar. São eles mesmos que cultivam, eles que fazem o substrato. Então não é aquela. Tem outros gardens aqui também em Cascavel que eles são aquilo sabe, quantidade. Então eles não conseguem tratar aquele substrato, deixar do jeito bom para que a suculenta se adapte e se desenvolva. Então, normalmente, quando eu compro de outros, em algum supermercado, algum garden muito grande, onde que eu sei que o substrato não é um substrato bom, um substrato positivo, para o ambiente meu aqui, para o nosso ambiente, não é um substrato interessante, eu mudo de substrato e vou fazendo essa adaptação da planta. Quando eu vejo que depois de um mês ela está bem tranquilinha para pegar o sol pleno, às vezes 2 meses, dependendo da planta, ela fica no sol pleno para ela se desenvolver. Então seria isso, gente. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Esse é meu primeiro vídeo, então talvez eu tô um pouco encabulado, às vezes vai ter muito erro de palavras e trava-línguas e assim por diante, mas espero que você goste. Meu nome é Tom Lenzer e eu sou apaixonado pelas plantas e esse vai ser o meu canal agora, que é o canal das suculentas, onde eu vou falar um pouco a pouco sobre como que é o cultivo, as minhas experiências, tá? Muito obrigado.